Eu saravá para todos. Hoje eu vou ler um trecho aqui do livro Mistérios e Práticas da Lei de Umbanda, do Pai Mato Silva, mas que de fato serve, acredito que para qualquer médium, para qualquer membro que faz parte de uma gira de Umbanda. Ele coloca como modelo de instruções gerais de conduta moral, espiritual e física dos médiuns ou iniciados da corrente astral de Umbanda. Na verdade, cada casa tem suas normas, tem suas regras. A Umbanda, independente de ser Umbanda esotérica, de ser uma ordem iniciática, a Umbanda popular, a Umbanda que segue os ensinamentos do velho Zélio de Moraes, ou de tantos outros pais e mães de santo que tem por aí, comandando terreiros. Cada casa tem sua norma, suas regras, mas dentro do livro Mistérios e Práticas da Lei de Umbanda, tem uma lista, muito interessante que vai começar assim. Manter dentro e fora da tenda, ou seja, do terreiro, na sua vida espiritual religiosa particular, conduta irrepreensível, de modo a não suscitar críticas, pois qualquer deslize nesse sentido irá refletir na sua tenda, na Umbanda e mesmo no Espiritismo, de modo geral. Ou seja, quando um médium, seja iniciante ou não, começa a ter uma conduta errada, perante a sociedade mesmo, comete algum ato ilícito, começa a se envolver em brigas, em situações até dentro dos parâmetros da lei, a casa tem que pensar um pouco sobre isso. Afinal de contas, este médium faz parte de uma comunidade religiosa, faz parte de um grupo religioso. E isso requer uma conduta, requer de fato uma moral. Até porque, na maioria das vezes, este médium já está atendendo, já está dando passe, consulta, e não pode, de forma alguma, se envolver em coisas que vai denigrir a imagem deste médium, por consequência da casa. A gente tem histórias aí, principalmente de grandes líderes espirituais, que caíram aí em situações que virou até notícia nacional. Procurar instruir-se nos assuntos espirituais elevados, lendo o Evangelho do Cristo Jesus e outros livros indicados pela direção espiritual da tenda, bem como assistindo palestras nesse sentido. O Mata fala da importância do estudo, até mesmo conhecendo a passagem, conhecendo o Evangelho. Ele não está falando do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, apesar que é uma obra importante a ser lida. Mesmo você umbandista, é importante conhecer também as obras kardecistas, as obras do próprio Mata, entre outras literaturas que vai contribuir para o seu conhecimento espiritual. Assistir às palestras, as casas quando realizam seus estudos, independente de que forma e maneira, mas o médium tem que estar participando, o médium tem que estar atento aos assuntos. É o estudo, Aí ele se refere a estudar. Conservar sua saúde psíquica, vigiando constantemente o aspecto moral. Então, mais uma vez, ele volta a falar da questão moral e psíquica, Como que está o seu mental? Vigiar a sua mente, cuidar dos seus pensamentos. E isso não estamos falando ainda de influências espirituais, o encosto, nada disso. É a sua moral, é o seu pensamento. Como que está a sua saúde mental?
psíquica mesmo, psicológica. Você está em depressão, né? Você está sofrendo de ansiedade? Tudo isso vai influenciar um pouco mais adiante no próprio trabalho espiritual. Não alimentar vibrações de ódio, rancor, inveja, ciúme ou qualquer sentimento ou pensamento reconhecidamente negativo. Isto vai além da Umbanda, né? Qualquer espiritualista, qualquer pessoa que vai trabalhar com energia, né? Um benzedor, né? A benzedeira, né? Um sacerdote, a gente espera que ele nutre sentimentos bons, que ele emane sentimentos positivos e não negativos. E aí, é claro, o rancor, a inveja, o ciúme, o ódio são sentimentos pesados, negativos, que se é sustentado por este médium, ele acaba se intoxicando, ele acaba realmente se envenenando, e isso vai trazer uma outra carga energética, vai trazer uma outra vibração que não é a benéfica para os trabalhos espirituais, tampouco para a sua evolução. Não falar mal, nem julgar alguém, pois não se pode chegar às causas pelo aspecto grosseiro dos efeitos. Aquele é direto, né? O Mata vai direto na questão de que não tem que ficar falando mal do outro, não tem que ficar julgando. Quem somos nós para julgar o outro? Isso também vai te contaminar, isso também vai atrapalhar no seu trabalho espiritual. Não julgar que seu protetor é o mais forte ou mais sabido, muito mais tudo, entre aspas, do que do seu irmão médium também. Já presenciei histórias, né? já vivenciei histórias dentro de terreiros que começa a gerar o ciúme de um médium para o outro, porque aquele médium está atendendo mais gente, que o guia dele é melhor, o guia dele faz e acontece, e aí começa a gerar ciúme, ou aquele outro médium está sendo preparado para uma coroação, que é uma ortoga, né, de trabalho, ele começa a ascender dentro da gira, e aí gera ciúme. Não tem que, e nem glorificar também, vai falar já sobre isso, nem glorificar também os atos do seu guia, do seu mentor. Tá? Tem que tomar muito cuidado com essa vaidade, né? Que depois vira ciúme, vira inveja, né? Que são sentimentos, são emoções totalmente negativas e inaceitáveis dentro de um terreiro, dentro de uma gira, para com os médiuns. Não viva querendo impor seus dons mediúnicos com insistência aos feitos do seu guia ou protetor. Lembre-se de que tudo isso pode ser problemático e transitório. E não esqueça de que você pode ser testado por outrorem, e toda essa conversa vaidosa ruia fragarosamente. Ainda, né, paralelo à questão de cima, Mato Silva fala que não tem que sair, né, glorificando os atos do seu guia, né? Tem coisas que vai acontecer positivamente, é claro, que seu guia vai acertar, vai resolver o problema daquele consulente, ou o seu problema, o problema do seu familiar. Tem coisas que não vai acontecer desta forma, porque interfere outras questões. Então não tem que sair falando dos feitos, né? Os feitios que o seu guia fez e refez. Tem que manter calmo, tem que manter sereno, tem que respeitar a ordem das coisas. Aqui tem uma parte importante, aqui que vamos ler, daí eu vou explicar melhor. Dê paz a seu protetor no astral, deixando de falar tanto o seu nome, isto é, vibrando constantemente nele. Assim, você está se fanatizando e aborrecendo a entidade.
Fique certo de que se ele, o seu protetor, tiver ordens e direitos de trabalho sobre você, poderá até discipliná-lo, caçando-lhe as ligações mediúnicas e mesmo infringindo-lhe castigos materiais, orgânicos, financeiros, etc. Se você for desses que, além de tudo isso, ainda comete esses erros em nome de sua entidade protetora. É um ponto importante esse, porque os médiuns, principalmente no começo da sua mediunidade, que já está ali dando passe, consulta, né? Deu um passo maior dentro do terreiro, isso faz parte, mas tem que ter atenção a isso. Não tem que ficar chamando esta entidade sua, o seu guia, o seu mentor. Não tem que ficar falando toda hora dele, chamando por ele, cantando ponto para ele. Nas reais necessidades, você vai fazer a sua firmeza, você vai firmar teu orixá, mas é o que ele diz aqui mesmo, dê paz ao seu protetor no astral. Você tem o dia da sessão, você tem o dia ali de uma gira de desenvolvimento, por exemplo, você tem um trabalho especial para que essa entidade se manifeste. As entidades, elas têm suas ocupações no astral. Os espíritos têm suas ocupações no astral. Eles não estão lá sentadinhos numa cadeira, por exemplo, esperando a hora da gira. Não. Ela tem as suas ocupações. Ela está trabalhando tanto quanto você no mundo material. Por isso que muitas vezes os dirigentes falam, sim, da importância de zelar a sua vida material, de separar o que é físico, o que é espiritual. E ele faz essa ressalva, Mato Silva. Uma entidade de ordem, direito e trabalho, ela vai te castigar, ela vai te dar um puxão de orelha, que muitas vezes você até vai confundir, eu estou sob demanda. Quem diz que está sob demanda? Às vezes é uma correção do teu guia para atitudes que você está cometendo de forma errônea. O teu caboclo, o teu preto velho, o teu mentor espiritual de trabalho está te dando um puxão de orelha porque você está fazendo coisas erradas, até em nome dele. Então isso é muito importante. Ter muito cuidado com isso. Tá? Não sai evocando, chamando, sei lá, a entidade a torta direita. Não é assim que funciona o trabalho dos guias dentro da Umbanda, tão como para quanto o plano espiritual. Ele vai corrigir, tá? Ele vai te chamar a atenção de uma forma ou de outra. Quando for para a sessão, não vá aborrecido. Quando lá chegar, não procure conversas fúteis. Recolha-se a seus pensamentos de paz, fé, caridade pura para com o próximo. É claro que no momento que você chega no terreiro, às vezes tem ali um tempo que você não vê os companheiros, os irmãos, então tem um momento da descontração, da brincadeira, as conversas do dia a dia, como foi a sua semana, né? Isso é natural, tá? Isso é extremamente natural, é uma sociedade, é um grupo, um coletivo, né? O que não pode é chegar aborrecido, e eu aumentaria aqui, né, dizendo que não pode chegar com pensamentos negativos, aborrecido, triste, sei lá, tem que zelar pelo teu pensamento psíquico. E evitar conversas fúteis. Você não vai ficar ali lendo um jornal de tragédias horas antes, minutos antes de começar a gira. Você não vai ali, é diferente, tá? Vou fazer uma ressalva, é diferente quando você vai fazer o pedido, uma oração para alguém enfermo, para alguém que desencarnou, né? Uma oração para a paz mundial, por exemplo, está todo mundo precisando. Tem que estar numa sintonia vibratória para a caridade, para o bem.
Mas não chegar ali horas antes do trabalho e ficar falando abobrinha, tá? Ficar falando besteira, porque isso vai contaminar energeticamente a vibração que está sendo preparada para o trabalho daquele momento. Lembre-se sempre de que, sendo você um médium considerado pronto ou desenvolvido, é de sua conveniência tomar os banhos de descarga ou propiciatórios determinados por seu guia ou protetor. Se for um médium em desenvolvimento, procure saber quais seus banhos defumadores mais indicados, o que será dado pela direção da tenda, do terreiro. Então aí é o que nós sempre falamos já, a relação dos banhos, os preparos, para quando antecede ali o trabalho, a gira, né? Os cuidados energéticos, mediúnicos mesmo, que você tem que ter. Então, um banho de erva na semana, no dia da própria gira, um banho de descarga, se for necessário. Quer dizer, aí pede orientação ao chefe de terreiro, o próprio mentor teu vai te dar essa orientação para que você faça os teus banhos, ora às vezes defumações, coisas do tipo. Não use guias ou colares de qualquer natureza sem ordem comprovada de sua entidade protetora responsável direta e atestadas nas tendas, nos terreiros, ou então somente por indicação do médium-chefe, se for pessoa reconhecidamente capacitada. É o cuidado com as guias, né? Matsua faz essa ressalva com os cuidados para com as guias, os colares, né? Nós temos dentro das obras do Mata as instruções, as explicações. Normalmente são guias feitas de elementos naturais, né? O vegetal, o mineral. Tomar cuidado com elementos artificiais, não é indicado, fica só um adorno, né? Tem que ter alguns critérios, alguns cuidados, né? Uma guia de preto velho normalmente é específico para o preto velho, do caboclo específico para o caboclo. Uma guia de guardião também tem que ser dentro, normalmente, da doutrina que você está trabalhando. Tem que ter um cuidado com isso. Não se preocupe em saber o nome do seu guia ou protetor antes que ele julgue necessário e por seu próprio intermédio, e de toda conveniência também para você. Não tentar reproduzir de maneira alguma qualquer ponto riscado que o tenha impressionado dessa ou de qualquer forma. Ele põe 2 assuntos aí importantes. Não é para sair fazendo ponto riscado à torta direita, mesmo que está nos livros. Não saia arriscando pontos sem ter ordem de trabalho, sem saber ler o que está riscando. A grafia sagrada é como a nossa escrita, né? É como o nosso vocábulo. Então eu escrevo ali o meu nome, eu sei bem o que significa aquilo que eu estou escrevendo. Eu sei ler, eu sei traduzir aquilo. Se eu saio riscando um ponto e não tenho a mínima ideia do que eu estou fazendo, eu estou mexendo com coisa séria. E isso pode trazer problemas. E a questão do nome é uma questão de um controle até da ansiedade. Tem médiuns que recebem o guia na determinada gira e já quer saber o nome do guia. Ah, qual o nome do guia? Que nome ele deu? Tem médiuns que passam 7 anos dentro de um terreiro e não sabe o nome do guia. E não tem que apressar esse processo, não. Tá? Não tem que acelerar esse processo, não. Tudo ao seu tempo. Não mantenha convivência com pessoas más, viciosas, maldicentes, etc. Isso é importante para o equilíbrio da sua aura e dos seus próprios pensamentos. Tolerar a ignorância não é compartilhar dela. Então, aí nada mais do que, né, tomar cuidado com os lugares que vai, com as pessoas que convive, né?
Lembrando do julgamento, né? Cuidado para julgar, cuidado para criticar. Mas se blindar, se proteger, evitar determinados ambientes e pessoas, né? Não vai ser amigo de gente ruim, né? Falando português claro é isto. Não vai ser amigo de gente ruim porque vai te levar para o buraco. O médium tem que ter esse cuidado. Tolerar não, perdão. Acostume-se a fazer todo o bem que puder, sem visar a recompensa. Faça o bem, você verá quem. Né? Quer dizer, é a questão da prática da caridade, né? Procurar ali fazer um trabalho harmonioso, né? Zelar pelo bem, né? Pela união, pela harmonia, desde o próprio grupo ali da casa para com seus companheiros, seus familiares. E aí vai uma opinião minha, tá? Uma opinião minha, né? Que as entidades já até vêm orientando. Cuide de você. Comece a praticar o bem com você, para você. Porque daí, se você esquece de você, você também vai cometer um ato falho. Então não pode esquecer de você. Né? Principalmente, vai zelar, vai praticar esse bem com você para depois com os outros. Até porque, consequência disto, você vai começar a se sentir bem, a estar bem consigo mesmo, para colocar isso em prática com os outros. E sem esperar recompensa. Nós temos é quase cultural, né? Vem dos primórdios da política, né? E não no quesito partidário, não, mas é uma questão política, de que eu faço esperando votos. Não tem que esperar votos, de espécie alguma. Faz a caridade. Faz o bem que Deus está vendo, os orixás estão vendo. Tenha ânimo forte através de qualquer prova ou sofrimento. Aprenda a confiar e esperar. Direto e reto essa questão aí. Aprenda a fazer recolhimento diário, pelo menos de meia hora, a fim de meditar sobre suas ações e outras coisas importantes da sua vida. É o momento da introspecção. É o momento ali da sua oração, da sua meditação. E isso, quando você coloca em prática, tem que ser diário. Os praticantes de Reiki, uma das lições primárias do Reikiano nível 1, que são 3 níveis, chegando a 4 níveis, eles meditam. Eles são orientados a aderir à prática da meditação e colocar isso na sua rotina diária. O bom reikiano, o bom terapeuta holístico, ele tem que colocar isso na sua prática diária. Os médiuns também. Você vê que faz parte ali desse processo. Não confie a qualquer um os seus problemas ou segredos. Escolha a pessoa indicada para isso. Na sequência, não tema ninguém, pois o medo é a prova de que está em débito com sua consciência. Primeiro, zelar pela sua confiabilidade, seus segredos, seus problemas. Não sai falando, não, porque vai te dar mais problema ainda, né? E o medo é uma questão inerente. Você tem que ter coragem. Você tem que ter confiança naquilo que você está fazendo, naquilo que você acredita, na sua fé, tá? Porque quando você começa a temer, de fato você está com algum problema aí na consciência, né? Trocando em miúdos é dormir tranquilo com a cabeça no travesseiro, né? Medo é diferente de preocupação, mas as coisas podem se cruzar facilmente. Lembre-se sempre que todos nós erramos, pois o erro é da condição humana e, portanto, ligado à dor, o sofrimento,
e vários, e consequentemente as lições com suas experiências. Sem dor, sofrimento, lições e experiências não há karma, não há humanização nem polimento íntimo. Ele fala aqui do erro, né? Errar é humano, né? Já diz o ditado, mas persistir no erro, aí ele vai falar mais isso aqui, ó. O importante é que não se erre mais, ou não cometer os mesmos erros. Passe uma esponja no passado, erga a cabeça e procure a senda da reabilitação, caso se julgue culpado de alguma coisa. E para isso, mate a sua vaidade. Não se importe em absoluto com o que os outros disserem de você. Faça tudo para ser tolerante e compreensivo, pois assim só boas coisas poderão ser ditas de você. O texto fala por si só, né? Errar é humano, mas não cometa mais de uma vez o erro, principalmente depois que você já sabe, depois que você já acertou, né? Não fique dando muita bola para o que os outros falem, né? Cuidado ali, mais uma vez, né, com a sua vaidade, seja compreensivo, né? Trabalhe a compreensão, porque aí, obviamente, as coisas boas vão ser ditas, não tem que se preocupar com isso. Zele por sua saúde física, com uma alimentação racional e equilibrada. Já falei até em outros vídeos a importância de se alimentar bem, comer bem, se alimentar antes do trabalho. Não abuse de carnes, fumo e outros excitantes, principalmente o álcool. O álcool é sempre um elemento perigoso, tem que ter atenção a isso. O beber socialmente não é problema nenhum. Você não vai ser um alcoólatra, porque daí volta lá para a moral, volta lá para a conduta, né? Volta para o problema psíquico, físico, né? Não vai ser um viciado, mas, né, socialmente, a confraternização, a amizade, a festa faz parte. Mas nos dias de trabalho, antecedendo o trabalho, cuidado com a carne, com o fumo, com o álcool, os excessos. Nos dias de exceção, regule a sua alimentação e faça tudo para se caminhar aos trabalhos espirituais limpo, de corpo e espírito, de corpo e alma. Tem que ser o conjunto. Não adianta o corpo estar ruim e aí querer ir para gira, porque eu estou bem. Não, você não está bem. Você está fisicamente debilitado. E isso não vai te ajudar em nada dentro de uma gira. E espiritualmente é a mesma coisa. Se tiver de fato sob uma demanda, sob um problema ali, vai se descarregar, vai limpar primeiro. Não se esqueça, em hipótese alguma, de que você não deve ter relações ou contatos carnais na véspera da sessão. Isso é uma regra antiga, né? Todo terreiro indica, aconselha que, em hipótese alguma, cuidado com as energias sexuais. Então, para isso, evite antes, né, o dia antes da sessão, às 24 horas, tem terreiros que colocam 48 horas antes da sessão. Tenha sempre em mente que, para qualquer pessoa, especialmente o médium, os bons espíritos somente assistem com precisão se verificarem uma boa dose de humildade ou de simplicidade no coração. A vaidade, o orgulho, o egoísmo cavam um túmulo do médium. Né? Os espíritos, eles vão te atender, eles vão te assistir mediante a sua moral psíquica e espiritual. Não adianta achar que vai baixar um guia de luz se você está impregnado, né, de pensamentos negativos, mais uma vez falando, de energias negativas, de coisas ali que está te intoxicando. Não vai chegar nada bom mesmo ali. Eles até afastam e deixam o trabalho para a segunda linha. Mas não vai ter a assistência da entidade de luz se você não está pronto para essa iluminação. Aprenda lentamente a orar confiando em Jesus, o regente do planeta Terra, né? O nosso regente. Cumpra as ordens
ou os conselhos do seu guia ou protetor. Ele é o seu grande e talvez único amigo de fato, e quer somente a sua felicidade. Mateceu vem enfático em dizer que quem quer teu bem é teu guia. Né? Um pouco radical na forma de dizer, mas é para ficar claro isso, para ficar pontual isso. Né? Então, siga as orientações do seu guia, siga ali os aconselhamentos do seu guia. E depois vai falar do médium-chefe, né? Que tem que... Né? Ele fala que o médium-chefe, com toda a responsabilidade espiritual do terreiro em suas mãos, convém que se guarde rigorosamente contra a vampirização daqueles que só procuram o seu terreiro e a sua entidade protetora para fins de ordem material, pessoal, com casos e mais casos sempre pessoais. Então, conforme você se torna ali o chefe de terreiro, normalmente é uma figura mais visada, principalmente para pedidos materiais. Né? Eles acreditam que o chefe de terreiro tem o poder, né, de fazer amarração, de fazer até a pessoa enricar. Né? Então é uma situação complicada. E que se o médium-chefe não fique atento a isso, ele cai na chamada esparrela. Ele vai acabar adentrando as situações que vai complicar mediunicamente a vida dele e, por consequência, o terreiro dele. O médium-chefe, se ele cai no fracasso, às vezes ele leva o terreiro todo para o fracasso. Então tem que ser uma pessoa exímia, uma pessoa que tem que sempre estar, né, orar e vigiar sempre para que não tenha problemas. Acho que por hoje é só, o vídeo ficou um pouco grande, mas vejam, assistam com atenção, porque é fundamental isso. Está no livro Mistérios e Práticas da Lei de Umbanda, do Mato Silva, e é mais uma vez importante estudar, relembrar, né, aprender para conseguir praticar melhor a sua caridade dentro da Lei de Umbanda. Saravá para todos.